Ah, somos filho e nora da Carmen Diva, e um prazer aqui estarmos falando da minha mãe. Infelizmente a Sandra não está aqui, minha irmã, e então, e a Elisa, que é nora, né? E a ideia é falar sobre a trajetória dela enquanto quando eu já era nascido, porque antes tinha pouca informação, mas ela foi, como todos os brasileiros do século passado, cresceram, né, em religião católica. E ela perdeu a mãe muito cedo, com 12 anos, o pai também cedo, ela tinha 35, sei lá, algo assim. E se ligou, era muito ligada no meu tio Edgar Armand, que é conhecido como Comandante Armand. E a família é muito unida, muito, né? O bisavô teve 11 filhos, e então aí a família é muito grande e muito unida. Então, meio que a família abraçou, né? E ela gostava muito do tio Edgar, e eu lembro uma vez que nós chegamos na casa dele, não sei se era aniversário, alguma coisa, todo mundo chegando cumprimentando, e eu estava do lado dela, ela levou alguma coisinha para ele falou que os filhos dele chegaram, e ela falou, agora chegou a filha torta. Ele falou, não, a filha do coração. E eles eram muito chegados, ele gostava muito dela, tanto é que ela foi sempre bem o braço direito dele, o meu pai era o braço direito dele, em muitas questões técnicas de espiritismo, de conduzir a casa, etc., né? Então ele foi o mentor disso tudo até desencarnar. E a partir que o tio Edgar começou a montar grupos de estudos espíritas, tal, que era a minha mãe, meu pai, alguns amigos, a minha tia Madalena, filha do Edgar Armand, também participava do grupo. Ele fundou a Federação Espírita de São Paulo, em 1950, e quando ele começou a difundir a doutrina, as escolas, o esquema de escola de aprendizes do Evangelho, a minha mãe também começou a participar, fez as escolas na federação, se tornou discípula em 1962, e a partir daí começou a virar. Não existiam os grupos socorristas, não existia nada. Eles faziam as reuniões em casa, na minha casa, na casa dos amigos, dos meus tios. As reuniões aconteciam em casas de família naquela época ainda. E aí foi desenvolvendo a ideia. Então foi assim, foi evoluindo. Aí um senhor Werneck, conhecido da região do Campo Belo, milionário, construiu a Seara Bendita. E ele era conhecido do tio Edgar Armand, e que também era do Campo Belo, todos nós éramos do Campo Belo. E ele pediu para o Edgar Armand uma equipe para poder montar os trabalhos na Seara Bendita, baseado na doutrina e baseado na estrutura do trabalho, da escola, né, que o Edgar Armand montou. E aí vieram para a Seara Bendita meus pais, meu pai, minha mãe, a Carmen Diva, Itaboraí, Madalena, Gentil, e alguns amigos começaram a montar os trabalhos na Seara Bendita. Isso aí, muito tempo atrás. E começou o trabalho. Eu comecei a frequentar a Seara, tomar passe lá, frequentar é pouco, né? É um pouco exagero.
tomava passes lá, em vez de ser na federação, era lá, durante um bom período. Aí o tempo foi passando, resolveram criar, né, o Grupo Socorrista Maria de Nazaré em 1970. Aí nasceu o Grupo Socorrista Maria de Nazaré. E o pessoal se apoiava muito no Edgar Amon até ele falecer, e depois se apoiaram muito na minha mãe. E aí ela seguiu a vida dela, virou o Grupo Socorrista Maria de Nazaré, trabalhou a vida inteira lá, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriados, não podia fechar a casa, né? Primeiro de ano, Réveillon, estava ela lá, que a casa não pode fechar nunca. A Bisa Carmen era muito, muito querida. É até difícil falar dela sem se emocionar até hoje. A Bisa, porque nos últimos anos, por causa dos bisnetos, era só Bisa. E acho que eu nunca mais chamei ela de vovó Carmen, era Bisa Carmen. E alguns dos bisnetos mais novos falavam Bizinha, a Bizinha. E muita gente se apoiou nela, inclusive a Elisa, catolicíssima, né? Casei na igreja católica, porque ela era católica. Eu ia à missa todo domingo, porque ela era católica. E depois foi adquirindo, né, uma cultura espírita. Ela era curiosa, perguntava muito, e aí talvez ela possa falar melhor disso do que eu, né? Eu entrei para a família em 1970, junto com quando o grupo nasceu. Quando o grupo nasceu. E eu era católica e frequentava a casa dele, né, namorava com ele. E Dona Carmen sempre presente e nunca induziu nada. Pelo contrário, ela ficava na dela tranquilamente. E eu era católica de frequentar, de assistir missa, ele me acompanhava porque eu era católica. E a convivência com ela, fui perguntando, fui tendo curiosidade. Eu falo que eu sou uma privilegiada, porque eu tive aula particular com ela, né? Na verdade, toda a minha iniciação espírita foi com ela. Eu agradeço muito, porque eu tinha uma outra visão. E ela respondia as minhas perguntas, mas nunca falou: quer ir tomar um passe, quer ir no grupo socorrista? Ela sempre se manteve na dela. Então, depois de 5 anos de namoro e 1 ano de casado, quer dizer, quase 6 anos depois de convivência, eu falei: eu quero ir ao grupo socorrista. E aí fui fazer escola, né? E fiz todos os procedimentos de... Eu sou a neta número 5 da Dona Carmen, como ela costumava me apresentar para todos. Ela foi uma avó muito presente, muito querida. Tenho ótimas lembranças com ela, de tudo que a gente viveu juntas. Ela sempre, admiro demais ela e tenho ela como um exemplo, porque ela sempre soube mesmo a hora de dar bronca, de disciplinar, mas sempre foi muito carinhosa, sempre soube fazer isso de uma forma para nos ensinar mesmo, e mesmo sendo avó, né, porque ela só deu umas risadinhas depois que virou bisavó. Com os bisnetos ela era mais, já ficou um pouco mais flexível, mas sempre muito carinhosa, aquele amor que a gente sentia muito presente. E foi uma honra mesmo, um privilégio ser neta dela. A gente nasceu dentro da doutrina, a gente tinha uma professora dentro da família. Tudo que a gente sabe praticamente hoje foi passado por ela. Todas as dúvidas que a gente tinha, a gente recorria a ela. E assim, é uma coisa assim, que ao mesmo tempo foi um grande privilégio, uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade porque, como ela sempre disse, quanto mais conhecimento a gente tem, mais nós somos cobrados. Então, posso dizer que assim, grande parte do que eu sou hoje
é devido a ela. Ela era bem firme, mas ela nunca forçava nada, né? Com os netos, com os bisnetos, né? A família linda que ela criou, né? Aquela matriarca mesmo que ela foi durante toda a vida, né? A casa dela estava sempre aberta, desde a adolescência a gente tinha chave, os netos, podia chegar a qualquer hora, não tinha frescura nenhuma, a gente tinha muita liberdade, ela adorava que a gente fosse, dormisse, levasse até amigos. Eu tenho amigos que ficaram tradicionais nos almoços aos domingos, e a casa dela estava sempre aberta para nós. Mas uma coisa era muito marcante, né? Estava aberta, podia chegar a qualquer hora, mas tinha os horários que a gente sabia que ela não ia estar. Então, todos os horários que ela estivesse no Maria de Nazaré. Então, segunda noite, terça tarde, terça noite, quarta tarde, quinta, acho que à tarde, às vezes à noite também. Eram aqueles horários que a gente sabia. Pode até vir, se precisar de alguma coisa, fizer uma hora. Eu fazia balé clássico lá perto e várias vezes passava entre a faculdade e as aulas de dança para dar um beijo, para fazer uma horinha, mas se fosse naqueles horários a gente já sabia que ela não ia estar. E então ela meio sempre muito próxima, e ela acompanhou muita coisa, porque, por exemplo, ele recebeu toda a estrutura das escolas de aprendiz de evangelho, os passos padronizados, tudo. Pelo que eu lembro, né, eu posso falhar em algum ponto aí, porque são coisas que eu era criança, pré-adolescente e tal, e eu ouvia as conversas, participava muitas vezes de reuniões. Ele recebeu de um mensageiro argentino que chegou na casa dele e não falava português, portunhol, mas não, procura Armon e tal. Aí ele chegou com uma caixa cheia de documentos, sei lá o que, papelado, sentou na frente de Armon e incorporou alguém que explicou tudo pro tio Edgar, como que a coisa tinha que acontecer. Incorporado, falando em português normal e tal. E depois desincorporou, foi embora, deixou o material. Aí que começou a história da escola de aprendizes, dos passos padronizados, etc. E também fico, porque minha mãe estava sempre muito próxima dela, então eu fico sabendo de coisas, por exemplo, que cientistas americanos começaram isso daí, estão falando de 60 anos atrás, ou menos até. E eles, cientificamente, fazendo experiências que não tinham a ver, começaram a identificar gravações do mundo etéreo, quer dizer, eles não sabiam o que era, né? E eles não sabiam o que era, e começaram a pesquisar no mundo inteiro, e até chegaram no meu tio Edgar Armon, como uma pessoa que podia explicar para eles o que acontecia. E por que eu sei disso? Porque meu tio não falava inglês, e minha mãe falava inglês e francês. Foi professora de inglês e francês. Então ela foi intérprete. Então, depois ela comentava com meu pai em casa, e a gente ouvia, né? Então eu fico sabendo de muitas coisas de ouvir falar, e muitas coisas eu posso ouvir falar e interpretar errado. E ela tinha algumas paixões, né? Ela gostava muito de ir ao teatro, então ela gostava de assistir às orquestras, ela tinha uma banda de jazz que ela seguia, toda vez que eles se apresentavam em São Paulo ela ia, agora eu não lembro o nome, e ela gostava muito de dança, tinha 2 netas, filha e 2 netas bailarinas, e onde a gente fosse se apresentar, Flávia e eu, as netas número 3 e número 4, como ela brincava, a qualquer apresentação que a gente fosse fazer, ela ia, ela acompanhava a gente em tudo mesmo, desde essas coisas divertidas, as coisas importantes. O meu casamento foi em Las Vegas, ela foi um sucesso, né, porque uma avó de 89, acho que ela tinha 89 na época,
participar de um casamento em Las Vegas. Nunca ouvi falar de nenhum caso parecido. E todos os partos, bisnetos nasceram, ela estava na maternidade durante o parto, vibrando, mandando a energia dela. A minha filha nasceu 4h30 da manhã, passei a noite inteira em trabalho de parto e ela estava lá. Ela não foi embora, acho que ela estava com 91. Ela não foi embora enquanto não ouviu o chorinho. Ela influenciou muitas pessoas com a postura dela. Tanto é uma pessoa que você conhece bem, que é a Cláudia, minha prima, que é sobrinha do meu pai, e ela é filha da irmã do meu pai. No entanto, se ligou de forma tão contundente com a minha mãe, como uma filha, né? Que ela adora, ajudou muito no fim, quando a minha mãe já estava doente. Ela mora no interior, ela vinha para São Paulo para ficar, para cuidar da minha mãe, ajudar a Sandra, minha irmã. E ela se tornou espírita, que também não era, e a partir de conversar com a minha mãe, né? E ela amava muito a minha mãe, a gente ama muito ela. Ela sempre amorosa com os netos, com os filhos, né? Trabalhava praticamente todos os dias no grupo, mas a família e o grupo socorrista era a segunda família dela, né? Ela trabalhava e se dedicava à família, né? Além de teatro, dança, parte mais artística, ela era muito ligada em esportes, era fã do Guga, fã do Federer. Uma das lembranças mais recentes, eu já casada aqui em casa, meu marido também fanático por esportes, e ela ligava para comentar das partidas de tênis com ele. Era uma pessoa que você podia conversar de quase qualquer coisa. E acho que, como todos sabem, a vovó Dona Carmen adorava viajar, explorar e conhecer o mundo, e eu herdei o mapa mundi dela, onde ela marcava todas as viagens dela. E para nós, né, que crescemos numa época que não tinha internet, a gente conheceu o mundo através dos olhos dela. Ela viajou para todos os cantos do mundo e a gente ficava encantado com as histórias, né? Porque a gente não tinha tanto acesso à informação quanto tem agora. Agora você quer saber do Japão, você entra e vê um vídeo. Naquela época não tinha isso. E ela voltava contando as histórias. Ela sentia muito, ela tinha muita sensibilidade. Então ela estava numa igreja, por exemplo, e sentia o ambiente espiritual. Que ela era tão assim sensitiva que até comigo tinha probleminhas, né? Que um dia eu cheguei em casa, ela falou: você precisa parar de fazer guerrinha de bolinha de papel na classe. Falei, alguém da escola ligou aqui, né? Ops! Então ela tinha alguns insights desse tipo. Era comum, eu lembro desse, teve vários, mas esse foi o primeiro, né, que eu tive. Mas durante a vida as coisas acontecem, a gente pergunta o que ela acha disso, daquilo, vou fazer isso, vou mudar de emprego, né? Ela dava a opinião dela, mas ela falava bastante bem, assim, bastante fortemente, que não é para confiar. Por quê? Porque as informações que você recebe mediúnicas, elas têm uma conotação com o ambiente onde você está, com o seu biorritmo, vamos dizer assim, com a sua predisposição. Então, é uma interpretação da mensagem que recebe. Então ela fala, eu acho isso, mas pode ser como pode não ser, né? Que ela falou para mim que eu estou enxergando, não sei, 3 letrinhas, tem 3 letrinhas, IBM. E eu fui trabalhar na IBM. Então, assim, esse tipo de coisa costumava cativar as pessoas céticas, que quando era alguma coisa que sabia que ela não poderia ter recebido informações externas,
Então falava, bom, então só pode ser, né? Então ela... Mas era uma coisa que ela fazia naturalmente, né? Não Sim, era uma coisa sim, forçada. Então sempre acabava cativando até as netas, igual o que eu faço, né? Os palpites que pediam uma dica, um conselho, e ela dava com maior tranquilidade, era muito amada, querida. Dos netos, né? Tem um neto no meio, tô falando das netas, é que são 5 netas e um neto, né? Mas todos eram bem chegados nela. Depois inverteu com os bisnetos. 4 bisnetos e 2 bisnetas. São 6. Hoje ela tem, os bisnetos variam de 6 a 21 anos de idade. E os mais velhos já não moram em São Paulo, mas faziam questão de estar em São Paulo na época do aniversário dela, que era em julho. Então era o encontro garantido que ia estar a família toda, era no aniversário dela. A gente sempre sabia que ia se encontrar, e aí tinha os outros encontros ao longo do ano que a gente não sabia a data, mas no aniversário dela era sagrado, que ia estar todo mundo lá reunido em volta da mesa, como ela gostava, todas as carinhas. Ela até falava, a gente falava, Bisa, posso visitar? Ela falava, não precisa perguntar, só venha. Mas ela sempre tinha visitas e de outras pessoas, então a gente, no final com as crianças, chegava fazendo bagunça, né? E elas faziam bagunça mesmo. Então a gente perguntava para ver se não ia atrapalhar nenhuma visita. Tinha umas visitas de sempre, como a Norma estava todo domingo lá, aí com a Norma não tinha frescura, a gente chegava. Mas outras a gente tentava respeitar, mas mesmo assim, toda vez que ligava para perguntar, posso ir? Não precisa perguntar, só venha. Então, e ela era a 3ª filha que ela queria, exatamente da idade certa. Sandra, 3 anos eu, 3 anos ela. E ela falou que ela sempre quis ter um 3º filho. Foi uma segunda mãe para mim. E não tiveram, na época, aí, por questões, não sei se financeiro, tem que sustentar, não sei o quê, embora ela falou, me arrependo amargamente. Onde come 2, comem 3, né? E, então ela não teve. Então ela se apegou bem à Elisa. Tenho que falar dela, né? Porque as pessoas comentam, minha sogra. Sogra é sogra. Sogra é sogra. Mas graças a Deus, a gente sempre ela sempre me considerou como filha e eu sempre considerei ela como mãe também, né? Na verdade, tinha milhões de filhos, né? Que ela foi conquistando durante todos esses anos que ela teve participação na casa, né? Era uma presença muito forte, né? Dona falava em Maria de Nazaré, era Dona Carmen, né? E até hoje, né? Ela é presente lá, né? E vai ficar para sempre, né? A história dela. Uma história forte. E é uma pessoa que faz muita falta no nosso dia a dia. Ela era uma pessoa referência, né? Ela era da nossa família, ela era a fortaleza. Parecia ser um ser imortal. Mas a hora chegou, né? Então, hoje ficam as lembranças. E os bons ensinamentos, tudo que a gente conquistou com ela. E já no final, o último ano, ela faleceu perto do início do ano. Naquele Réveillon, a Flávia passou o Réveillon com ela e pediu para ela gravar uma mensagem. Ela falou, vou gravar uma mensagem para mandar para o resto da família. O que você quer falar? Eu fui pegar o vídeo para lembrar exatamente as palavras. Não dá para pôr o vídeo porque ela estava de pijama e ela ia ficar louca se a gente colocasse um vídeo dela de pijama. Mas as palavras foram essas. Ela falou, tenham paciência uns com os outros. Se queiram bem, vivam corretamente. Essa foi a mensagem que ela mandou pra gente, mas serve para qualquer família, né? Fica então essa mensagem dela para todas as famílias que estão assistindo.